Voltamos para falar sobre pernilongo, bichinho chato, né? A gente tem recebido muita mensagem do pessoal reclamando, não só em Ribeirão Preto, mas nas outras cidades da nossa região. E é comum mesmo que eles apareçam mais agora, nessa época de calor. Eles picam a gente, né? Dá alergia, coceira, vira poleteira, faz muito mal para a saúde, né? E aí quando você tá, por exemplo, tentando dormir, não consegue? Não consegue. Tem que estar sempre pondo repelente lá na tomada, espirrando. Fica zunindo no ouvido, senta em comida, né? Pode causar doença. E eu jogo veneno todo dia. Não deixa a gente dormir direito, né? A gente começa a se coçar, passar álcool, até tomar banho gelado, você acaba tomando. Chega até a ficar irritada? Sim, Por que fica irritada? por causa do barulho. Mais por causa do barulho do que porque ele pica. Aham. Como é que você espanta? Espanta, bate e tudo. É isso aí. Quem dera eles fossem embora só fazendo assim com a mão, né? Para te ajudar, então, nessa missão de espantar de vez os pernilongos. Hoje a gente recebe no estúdio o médico sanitarista, Dr. Daniel Cardoso de Almeida e Araújo. Você pode ir mandando a sua pergunta, como sempre, sua dúvida para ele no Twitter com a hashtag EPTV1. Obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite aqui ao vivo. E antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai conhecer o seu Roberto. Ele mora perto de uma área de córrego em Ribeirão, perto também de uma mata, e aí ele diz que sofre muito no verão. Chegando no finalzinho da tarde, eles começam já a invadir e nós somos obrigados a fechar todas as portas, janelas, né? Apesar de termos uma tela num dos quartos, mas não tem muita serventia, porque eles invadem até por baixo das portas. Eu peguei uma solução para enfrentar esse problema dos mosquitos, que é uma solução com álcool, né, cravo e óleo corporal. No meu caso, ao invés do óleo, eu uso a cânfora para dar um cheiro mais forte, para tentar espantar os bichos por aqui. E o senhor sente que ajuda? Ajuda bastante, não totalmente, mas ajuda. Bom, vamos começar então explicando se esse tipo de solução caseira funciona mesmo. O seu Roberto falou ali na entrevista, né, que achou essa fórmula na internet. E a gente viu ali que ele espirra na cortina, nas plantas. Dá certo mesmo? Bom, boa tarde a todos, né? Na verdade, não tem nenhuma evidência científica na comprovação de fato na repelência desses produtos, né? Então, não dá para garantir que ele de fato vai combater. E pode, eventualmente, num período muito curto de tempo, ter alguma efetividade, mas na prática não dá para confiar. Não funciona. A gente separou até aqui, pode voltar aquela tela, por favor? A gente ainda está falando sobre solução caseira. A gente separou aqui a citronela, né? Então, a citronela é muito famosa, todo mundo fala que ela acaba espantando. E ela funciona ou não? Ela tem algumas evidências que ela tem algum efeito, mas o problema dela é o volume, né? O que você precisaria de ter para poder, de fato, ela garantir uma repelência mais a longo prazo. Teria que ser uma quantidade enorme de citronela. Sim, ela tem algum efeito, ela ajuda, mas, de fato, eliminar e acabar com o problema, ela com certeza não acaba. E o tal do álcool? A gente até viu a pessoa falando ali o álcool. Onde que ele entra? Porque até eu, quando era criança, eu me lembro que quando eu era picada por mosquito, aí sim passava para dar uma aliviada. Mas é só isso, não espanta. Não tem nenhuma repelência, zero de efeito. Tá ok. Agora sim a gente vai falar sobre os venenos, como as pessoas falaram ali. Então, tanto o da tomada quanto o de spray. Esse sim tem comprovação científica, tá tudo certo. Sim. Claro que sim, a gente precisa primeiramente de diferenciar, né? A gente fala em pernilongos, né, mosquitos, às vezes traz uma certa confusão para as pessoas. São coisas diferentes, são animais diferentes, são insetos que têm características diferentes, né? Um é o Quincus, Aedes aegypti, né? Que é o mosquito que causa a dengue. O outro é o mosquito comum, que é o que a gente chama de pernilongo, que é o Culex, né? Que é o nosso foco hoje aqui, esse mosquitinho chato. Então, dependendo do inseticida, não funciona para os dois, né? Para o Culex, como não ele é tão focado na saúde pública, ele é mais sensível aos inseticidas. O que significa isso? Funciona melhor os inseticidas para o Culex do que tem menos evidências de resistência do que para o Aedes. O Aedes está mais resistente a uma quantidade maior de inseticidas. E tem que saber também a hora de repor, né? De colocar de novo, por exemplo, esse aqui da tomada tem que substituir por outra pastilha, no caso. Exatamente, né? Para o Culex ele funciona muito bem. Então,
essa forma de proteção é ok. Mas se a pessoa tiver criança em casa, aí é preciso ter algum tipo de cuidado? Geralmente, esses produtos são testados e formulados para uso, inclusive, com crianças no mesmo ambiente, desde que siga as orientações que estejam na bula, que estejam nas formulações. Né? Agora, a gente viu ali um senhor dando entrevista e ele falou sobre o chuveiro. Tem como a gente colocar a tela aqui? Ele disse que toma banho gelado. Aí eu já aproveito para falar sobre o frio de uma forma geral, doutor, porque também a gente ouve falar muito que o mosquito não gosta de um ambiente mais geladinho. Então, se eu tô com o meu ar-condicionado ligado, ele não vai chegar perto de mim, provavelmente. Diminui bastante a atividade do mosquito, né? Todos eles, inclusive do próprio da malária também, né? Que é o Anófeles, que é uma outra espécie de mosquito. Em áreas que você faz o controle da temperatura mais baixa, né, diminuindo da temperatura ambiente mais alta, nos períodos de verão, como a gente está, diminui a efetividade do mosquito. Mas o banho gelado? Não dá tempo, você não tem como diminuir a temperatura da pele, né, a homeotermia do corpo, ela mantém a temperatura sempre estável, não tem nenhum... Fisicamente impossível. Antigamente o pessoal falava disso, né? A gente tem agora uma pergunta do pessoal de casa. O Lipe quer saber, o repelente em creme, ele dá mais adesão à pele do que o spray, doutor? Na verdade, não teria, eles não têm efeitos diretamente da repelência, né? Tem questões cosméticas que eu não vou entrar muito no assunto. Mas não faz diferença. Não faz diferença em termos de repelência, não. Os dois são efetivos da mesma forma. Pois é, e esse é um jeito, né, de se proteger de mosquito, seja qual for, doméstico, da dengue, é o famoso repelente que a gente está falando aqui. Não tem diferença, então, entre creme e spray, mas tem jeito certo de passar. E o mais importante, Murilo Badessa, não pode ser qualquer tipo de produto não, né? Boa tarde para você. Não pode, Luciele. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo. Quem vai usar repelente tem que prestar atenção se no rótulo do produto tem o número de processo da Anvisa. Ele costuma ficar na última linha do rótulo e garante, claro, que esse produto foi testado e não vai fazer nenhum mal para a pele. Eu estou aqui na casa da Karina, junto com a doutora Heloísa, que é dermatologista, e a Karina é mãe de 2 crianças, né? Então, os mosquitos são uma preocupação. Karina, boa tarde. Boa tarde, com certeza. Inclusive, eu tenho até algumas dúvidas. A partir de que idade a gente pode usar esses produtos e se tem alguma diferença entre o produto para adulto e o infantil? E aí, doutora? Tem diferença, sim. Os repelentes para criança, eles são específicos para essa faixa etária, eles têm uma concentração diferente de princípio ativo, então é necessário utilizar na criança um repelente específico para eles e repassar conforme a orientação do fabricante, né? Geralmente isso vem no rótulo. Sobre a idade mínima, o ideal é que seja acima de 6 meses. Hoje, existe no mercado a possibilidade de você comprar repelentes a partir de 3 meses de idade, sempre com a supervisão do seu pediatra. Converse com ele e veja qual a orientação dele frente a isso. Doutora, aqui a gente tem 2 versões, né? A em spray e a em loção. Lá no estúdio eles até comentaram que não tem diferença na repelência, mas sim na maneira de passar, que tem que ser a correta, né? Correto, isso mesmo. O spray, ele protege assim como a loção. Porém, a loção, ela garante mais facilmente que você cubra toda uma área de pele. Então, a proteção tende a ser mais adequada. Podemos mostrar aqui no braço da Karina qual que é a maneira certa de passar o em loção, pessoal? Vamos mostrar. Sim. Então, a gente coloca o repelente e, aproveitando para fazer um lembrete, é importante com que a gente passe o repelente após o protetor solar, que isso é uma das dúvidas, né, que as pessoas perguntam, e sempre deixar o repelente secar cerca de 15 minutos e aí depois optar por roupas claras, de manga comprida. No rosto também. No rosto, a gente também pode usar o repelente. Existem produtos até específicos para cada tipo de pele, não comedogênicos, então eles não deixam a pele oleosa. Existem alguns que são hipoalergênicos, então eles têm uma fragrância leve ou uma pouca, né, um cheiro fraco. Então, isso é sempre preferível, né? Ok, doutora, muito obrigado pelas suas dicas valiosas, portanto. Então, quando passar o repelente, tem que ser da maneira certa. Luciele?
Ok, gente, obrigada pela participação de todos vocês ao vivo aqui no EPTV1. A gente continua no estúdio falando sobre mitos ou verdades e essa aqui é famosa, hein, doutor? Muita gente fala sobre uma possível ação da vitamina B, então às vezes a pessoa vai para a praia, para uma região de muito mosquito, ela já começa a tomar porque, segundo dizem, teria um odor, né, que acaba saindo da pele e repele o mosquito. E aí? Exato, esse é um mito bastante famoso, mas que não tem nenhuma comprovação científica, né? Não, ela tem outros efeitos positivos do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista de repelência, nenhuma. Não tem nada a ver com o mosquito, não vamos tem nada esquecer comprovado essa história. com relação a isso. Tá certo. Próxima questão por aqui, velas aromáticas. Então, a gente já falou de algumas soluções caseiras, já falamos da citronela. Nesse caso aqui, muitas pessoas acabam comprando umas velas e colocam no ambiente para repelir um mosquito. Qual que é a verdade disso? Como a gente falou para as outras situações, tem algum efeito sim, mas precisaria de uma quantidade muito grande, né, muito maior do que a gente habitualmente usa para, de fato, ter um efeito de repelência mais importante. O raio de ação não é muito grande. Então, ela tem umas limitações. Não dá para falar que é um efeito, de fato, comprovado que vai trazer alguma proteção significativa. Quer dizer, para me proteger, teria que ficar a velhinha ali parada numa mesa do meu lado, só que no verão, como que a gente vai ficar com uma vela grudada no corpo, né, doutor? A nossa próxima dúvida por aqui é em relação à alimentação. A gente separou duas. Alho, as pessoas falam muito que comer alho acaba fazendo com que o mosquito, né, não chegue perto. E soluções de água ou de suco com própolis, por favor. Não. E aí? Não. De fato, né? A gente brinca que alho até pode repelir outras pessoas, mas o mosquito não repele. Repele o namorado, isso, o marido. Mas não tem efeito de repelência nenhuma, nenhum desses dois produtos. Nada o comprovado. própolis também não? Também não. Tem outros efeitos positivos, mas sim. não sobre a presença de mosquitos, presença de repelência nenhuma. A gente até falou aqui esses dias sobre os benefícios do própolis para a imunidade, mas para espantar mosquito não adianta não. Doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo.